Bom, no vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas sobre encapsulamento. Essa forma de explicar encapsulamento você nunca viu na sua vida. Então, fica aqui até o final, que tem muita coisa bacana pela frente, tá? Vocês estão vendo que eu já estou com o meu Excalibur aberto para falar sobre um dos principais pilares da orientação a objeto. O principal pilar da orientação seria encapsulamento. Esse carinha aqui. O que significa encapsulamento, pessoal? Encapsulamento, eu costumo dizer que ele é uma forma de proteção de atributos e métodos de uma classe. Só que para a gente entender o que é encapsulamento, a gente precisa ter em mente alguns conceitos. Quais conceitos? O que são classes e o que são objetos. Então, a gente vai fazer esse entendimento antes para depois entrar aqui no encapsulamento, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu Eclipse e eu vou criar um projetinho usando o Java 21, que eu vou chamar de encapsulamento. Bom, vamos lá. Eu vou criar dois pacotes aqui, que eu vou colocar aqui de pacote A e um outro pacote chamado pacote B. Pronto. Beleza, e eu vou criar um outro pacote. Não, eu vou deixar só assim. Eu vou criar agora uma classe de teste. Beleza. Quando a gente começa a aprender Java, a gente começa com Java aqui, a trabalhar aqui dentro do método main, né? Então, a gente começa a aprender os princípios de variáveis, os tipos de variáveis, o que são variáveis primitivas, o que são variáveis de objetos e assim por diante. Então, eu quero que vocês imaginem que você está começando a aprender Java. E a gente vai criar uma pessoa aqui dentro do método main. Então, a gente geralmente aprende assim, né? Nome, pessoa igual... Deixa eu trocar esse teclado. Igual a Matheus Leandro Ferreira. Beleza. Vou criar uma variável inteira para guardar a idade da pessoa. Então, vou vir aqui e vou guardar 38. Eu vou criar uma variável double para guardar a altura de uma pessoa. Então, vou colocar 1.94. Então, a gente aprende a programar exatamente assim. Criando variáveis e atribuindo valores para dentro de cada variável. O que acontece nisso aqui? Toda variável que eu for criar, por exemplo, eu criei aqui uma variável inteira, né? Idade igual a 30. Ponto e vírgula. Essa variável idade igual a 30 que eu criei, o compilador vai reservar esse espaço aqui na minha memória. Então, ele vai guardar, ele vai criar uma memória específica. Memória. Compilador. Beleza. Então, ele vai pegar e vai guardar isso aqui na memória. Então, ele reserva um espaço. Depois, eu vou criar uma outra variável aqui para guardar a altura. Então, altura igual a 1.94. Perfeito. O que vai acontecer também? Ele vai vir aqui e vai reservar um espaço na memória para guardar essa variável double altura aqui. Qual que é a jogada? Eu posso criar uma classe que nada mais é do que um molde. Então, classe é igual a molde, tá? Que vai conter estes atributos aqui. Então, aqui eu passo a ter um atributo, vamos botar o string nome aqui, o atributo entidade aqui e o atributo double altura aqui. Ou seja,
essas variáveiszinhas que estavam ocupando uma posição na minha memória passam a ocupar uma posição única dentro de uma classe que nada mais é do que um modelo de informações, certo? Então, a gente começa a aprender Java neste formato aqui. E depois a gente começa a aprender Java orientado a objetos. Então, a gente vem aqui e a gente cria uma classe chamada pessoa e vem aqui e faz os atributos desta pessoa serem internos desta classe. Beleza. Então, o que acontece agora? Eu tenho uma classe, que é um modelo de dados, um modelo de informação, um modelo de pessoa, e eu posso vir aqui e instanciar esta classe usando a instrução new. A partir do momento que eu instancio uma classe, eu passo a ter um objeto desta classe para que eu possa manipular as informações. Perfeito? Então, isto aqui é uma classe e este atributo pessoa é um objeto, porque eu instanciei esta classe. Quando eu falo instanciar, significa que eu usei a palavra new, a palavra reservada new, certo? Beleza. Neste momento aqui, eu posso vir aqui, pegar o pessoa e usar aquelas minhas variáveiszinhas que estão lá. Então, eu posso fazer assim. Beleza. E aí que entra o encapsulamento. O que acontece? E quais são as formas de encapsulamento? Por que encapsulamento a gente chama que é a maneira de proteger uns atributos e métodos de uma classe? Eu consigo fazer o encapsulamento de 3 formas, basicamente. A primeira forma seria encapsular atributos do tipo privado, que a gente chama de private. A segunda forma, protected. A terceira forma, default. Beleza? Essas são as formas de encapsular. Por quê? Porque público é público, todo mundo acessa. Então, quando eu encapsulo como private, ou seja, eu venho na frente do tipo da minha variável e coloco um private, neste formato aqui, ó. Opa, eu tirei o int, né? O que vai acontecer? Eu estou dizendo para o meu compilador que essas variáveis são privadas, elas são seguras. Elas são privadas e só vão poder ser acessadas neste bloco de código, ou seja, nesta classe interna aqui, nesta modelagem. Então, eu não consigo associar elas e acessar elas diretamente como eu tinha feito anteriormente. Vocês estão vendo que eu tentei dar um pessoa ponto e não estou conseguindo acessar? Está dando um erro de compilação, ó. Certo? Beleza. Aqui eu privei elas. Então, o erro que está dando aqui seria, ó, the field pessoa.nome is not visible. Ele não está visível. Qual é um outro tipo de proteção? Eu tenho a proteção protected. Então, eu posso pegar as minhas variáveis e colocá-las como protected. Isso significa que eu vou poder acessar estas variáveis diretamente, porém, estando no mesmo pacote. Então, eu tenho uma classe teste aqui, ó, que ela está no mesmo pacote da classe pessoa. Então, ó, pacote A. Estou dentro de teste. Teste pessoa no mesmo pacote, eu tenho acesso direto. Se eu criar um teste B aqui dentro deste pacote, ó, teste B, e tentar vir aqui, criar uma variável do tipo pessoa, eu consigo. Ó. Certo? Só que eu não consigo acessar diretamente aqueles atributos, porque eles estão definidos como protected e a minha classe teste B está fora do pacote A. Estão vendo aqui? Que legal? Ó. Então, não é possível. Beleza?
Uma outra forma de proteger seria o default, que a gente não escreve nada mais no Java, tá? O default seria criar a variável assim, ó, sem valores aqui na frente. O default, ele é basicamente igual ao protected. Pode ver que eu estou conseguindo acessar aqui e aqui eu não consigo, porque eu estou fora do pacote. Perfeito. Tá, mas então qual que é a diferença? Classes que herdam de pessoas conseguem acessar o atributo, porque ele está como default. Perfeito? Essa é a diferença do protected e do default. Tá? Qual que é a forma certa de proteger? A forma certa de proteger é a gente colocando todos os atributos como private. Assim, ó. Pronto. Isso é a forma certa. Daí, vocês me perguntam o seguinte, tá, se todas as variáveis estão protegidas como private, como que eu vou atribuir um valor para dentro delas? E aí que entra os princípios de setters e getters e construtores. Existem duas formas de jogar valores para dentro dessas variáveis. A primeira forma é via construtor. Uma classe, um modelinho de classe, ela pode ter um ou vários construtores, tá? Então, isso aqui é um construtor. Ó. Vocês estão vendo que o construtor, ele leva o mesmo nome da classe. Estão vendo aqui? O mesmo nome da classe. Essa instrução que eu estou fazendo aqui, ó, está chamando este construtor aqui. Então, ó, observem, new, pessoa, abre e fecha parênteses. Public, pessoa, abre e fecha parênteses. Então, ele está entrando aqui. Se eu segurar o Ctrl e ir com o mouse, olha só, ele entrou aqui no construtor. Tá, Matheus, mas assim, o que ele está fazendo, então? Como é que ele funciona? É porque todo objeto, toda classe em Java possui um construtor padrão que ele fica totalmente invisível. Tu não precisa ter aquele construtor ali, certo? Não precisa, ele simplesmente existe, ele simplesmente funciona, mas ele está invisível. A partir do momento que eu crio um construtor diferente do construtor padrão, que é este aqui de abre e fecha sem nada, por exemplo, string nome, vírgula, int idade, passa a ter um erro de compilação, porque ele fala assim, olha, cara, tu não tem mais esse construtor aqui, por mais que ele esteja invisível, porque tu acabou de criar um novo. Então, neste momento, eu sou obrigado a passar as informações via construtor. Ó. Pronto, parou de dar erro. Só que nada adianta eu ter um construtor assim e eu não utilizar este nome para jogar para dentro deste nome aqui, né? Eu não posso simplesmente vir aqui e fazer assim, ó. Isso aqui dá um warning. Por quê? Eu estou pegando essa variável nome e jogando nome para dentro dela. Então não faz sentido nenhum. Eu teria que associar este nome que está aqui em cima com este nome aqui. Como é que eu faço isso? Eu uso a palavra this. This significa este objeto, esta classe. Podem ver que trocou a corzinha. Nome azul, nome marrom. Agora, this.idade igual a idade. Ou seja, essa é a primeira forma que a gente tem de inicializar essas variáveis, de jogar valores dentro destas variáveis aqui, tá? Então, quando eu crio o objeto, eu passo as informações. Como eu, Matheus, costumo criar construtores? Eu penso assim, ó. Digamos que eu estou moldando um objeto e este objeto vai ser salvo no banco de dados da minha aplicação. Qual atributo é obrigatório ter no banco de dados destes três aqui? A altura é obrigado a eu cadastrar no banco de dados? Geralmente não, né? Se eu for registrar um cliente, por exemplo, a altura dele é obrigado? Não. A idade é obrigado? Também não. O nome é obrigado? Sim, o nome é obrigado.
Então, o construtor, geralmente eu crio ele apenas com as informações obrigatórias. Ou seja, isso vai te impor ao programador que instanciar esse objeto aqui, for usar o objeto do tipo pessoa, passar a informação obrigatória. Ou seja, eu não vou deixar chegar no banco de dados para explodir uma chave primária ou uma unique lá dentro, uma FK, enfim. Eu vou privar isso já do desenvolvedor. Quando ele criar esse objeto aqui, eu já vou passar a informação que ele precisa para ser criado. Tá? Um outro atributo que seria obrigatório, por exemplo, o CPF, né? Pronto. Então, eu criaria um construtor passando o CPF aqui também, porque ele é obrigatório para eu inserir o registro no meu banco de dados. Geralmente eu penso assim, tá? Claro que cada caso é um caso em específico, né? Então, agora eu vou ter que passar o CPF. Claro que eu não vou passar o meu CPF aqui, mas vou botar 1, 2, 3. Perfeito? Qual seria a outra maneira? Bom, Matheus, eu quero jogar a idade e a altura. Como é que eu faço? Eu simplesmente venho aqui e crio um método set idade. Então, eu vou setar a idade daquela pessoa. Então, eu vou pegar aqui pessoa.set idade e vou colocar a idade da pessoa aqui, ó. Eu posso criar um set altura. Então, agora eu tenho a possibilidade de pegar esse objeto e setar a altura dessa pessoa aqui. Pronto. Beleza. Como é que eu faço para mostrar a idade que eu acabei de setar? Bom, é só eu criar um método getIdade. Observem o padrão dos métodos aqui, ó. Set, ele é void, porque ele não retorna nada. Ele vai fazer exatamente o mesmo código do que eu fiz no construtor. Então, ó, thisIdade, ou seja, este atributo aqui de cima, está recebendo o valor desta idade que eu passei por parâmetro. O método get, ele já tem um retorno, ó, public int getIdade, ou seja, eu preciso retornar uma idade. Perfeito? E agora, para a gente finalizar este vídeo aqui, se eu pegar e for mostrar esse objeto pessoa, dar um systemout dele, o que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui no console, ó, o nome do meu pacote, o nome da minha classe, um arroba e umas informações esquisitas. Isso aqui é tipo um hash code que o Java, que o compilador, enfim, tem associado ao meu objeto, à minha classe. Então, é um identificador único. Como é que eu posso fazer para mostrar os dados dessa pessoa desta forma aqui, para printar o meu objeto? Toda classe em Java, ela também possui um método especial que ele está oculto, invisível. Este método se chama toString. Quando eu faço a sobreposição, ou seja, um override deste método toString, eu posso manipular a forma que este objeto é mostrado no console quando eu vou printar ele. Então, aqui no lugar do return super.toString, eu posso colocar o que eu quero mostrar dele. Posso botar o getNome. Eu não tenho getNome, né? Eu posso botar a variável direto aqui. CPF mais this.cpf. Ou seja, eu sobrescrevi o método toString para na hora de printar o meu objeto, ele printar do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Agora eu consigo entender que esse objeto é constituído por Matheus de CPF 123. Bom, eu acho que esse vídeo já foi longo demais, mas é uma forma que eu encontrei de ensinar encapsulamento para vocês. Eu acho que umas 3 pessoas perguntaram como melhorar a parte, como entender encapsulamento. Eu acho que assim vocês vão conseguir entender, né? E se entenderam, coloque nos comentários. E eu acho que é isso, né? Deu por hoje. Fui. Curta, compartilha para todo mundo. E até o próximo vídeo.